Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor Jesus te abençoe muitíssimo e a toda a sua família também. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E nós teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo, diz a Bíblia. Mas quem não crer será condenado. Então, se você ainda não fez uma aliança com o Senhor Jesus, faça, porque você vai ser muito abençoado. Em nome de Jesus Cristo. Olha o que diz aqui em Gênesis 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. E por aí vai. Muito bem. Essa informação era tudo que eles não precisavam saber. Que a Eva não precisava saber. Entendeu? Essa informação era tudo que eles não precisavam saber. Eles não precisavam disso aqui. Eles não protegeram os ouvidos. Eles não se preocuparam ela não se preocupou em proteger os ouvidos. Sabe por quê? Porque o ser humano acha que tem controle sobre tudo. O ser humano se engana e o diabo luta para levar as pessoas a esse engano. Ele nos quer enganados. Ele quer que a gente realmente acredite que nós temos controle sobre as coisas, sobre o que estamos ouvindo, vendo, falando, pensando. Mas nós não temos. Não temos, não. Quantas pessoas que, em função de uma curiosidade satânica, hoje estão no fundo do poço. Porque a curiosidade fez com que elas procurassem sarna para coçar. E quem procura, acha. Quantos que pararam para ouvir coisas, como a Eva parou, mentirosa, que só levaria quê? A destruição. Mas a curiosidade, essa sensação de controle, eu tenho controle sobre o que eu estou ouvindo. Não tem, não. Quando a Bíblia diz, quem está em pé cuide para que não caia, a palavra de Deus está deixando bem claro, olha, vigia a sua mente, vigia o que você está vendo, vigia o que você está ouvindo. Vigia seu coração. A Bíblia manda a gente cuidar da mente da gente. A Bíblia manda a gente cuidar da nossa... olha por onde você anda, para onde você olha. A Bíblia manda a gente cuidar do que a gente está ouvindo. Fechar a boca. Acima de tudo, guarde o seu coração. E quando uma pessoa vai em busca ou dá abertura para algo que na cabeça dela ela vai ter controle,
mas ela está vendo que aquilo não é bom, que aquilo não é bênção, ela vai se destruir, porque ela não vai ter controle. A Eva não teve controle sobre o que ela ouviu. E o que ela ouviu foi uma mentira. Foi uma mentira. Só que aquela informação, para ela, foi a descoberta. Uau, agora eu descobri tudo, eu sei de tudo. Deus é um inseguro. Deus não quer que eu coma da árvore do meio do jardim. Só porque nós vamos ser como Ele. Nossa! Eu sei de tudo. Oh, meu Pai. E sabe o que é pior? Tem um monte de gente vivendo desse jeito. Tem um monte de gente vivendo desse jeito. Cedendo a uma curiosidade diabólica, achando que vai ter controle sobre o que está ouvindo, e estão caindo. Aquela informação era tudo que ela não precisava com o marido saber ter ouvido. Não precisava. Porque foi a ruína deles. E você vê que o ser humano é uma coisa difícil, né? Estava no paraíso, o que mais uma pessoa pode desejar? Já estavam no paraíso, mas ainda não estava bom. Tinham tudo, mas não estava bom. A única coisa que Deus colocou como não era o que eles desejavam. Eles tinham tudo. Mas a Bíblia diz que ela já desejava, já era desejável aos olhos dela comer daquele fruto. Porque é isso que o diabo faz com a vida das pessoas. Coloca dentro delas sempre isso, né? Aquilo que vai ser a ruína delas é o que ele faz elas desejarem. Ele faz com que elas desejem exatamente o que vai ser a ruína delas. E foi a ruína deles. Foi a ruína deles. E a gente tem que ser esperto. Porque às vezes uma coisa parece que é, mas não é não. No paraíso tinha tudo, era maravilhoso. Mas tinha serpente. Tinha serpente. Às vezes você pode estar no melhor lugar do mundo. Mas ainda assim você tem que estar muito, muito atento, que você pode correr o risco de tomar a pior direção do mundo. Para você. Que foi o que eles fizeram. Tomaram a pior direção. A pior. Mas ela achou que ela tinha controle sobre o que ela estava ouvindo. E esticou papo com a serpente. Deu corda. Esticou assunto. Ela podia ter cortado, mas não cortou. Ela podia ter dito, não quero ouvir isso, não quero saber, não vou falar com você. Mas ela cedeu. Ela esticou assunto. Por quê? Curiosidade diabólica. Essa sensação de controle. Eu quero saber, eu tenho controle. Não tem, não. O que mais tem é gente que hoje está contaminada, se destruiu, foi envenenada por serpentes como essa. Pelo mesmo demônio. Esse demônio continua aí, envenenando mentes, envenenando pessoas. E se você não cuidar da tua vida espiritual, se você não cuidar do que você está ouvindo, se você não podar essa sua curiosidade, você vai desgraçar com a sua vida como a Eva e o Adão desgraçaram. Entendeu? Estavam no paraíso, não tinha falta de nada. Mas foi dar vazão para a derrota entrar, né? Abertura, abriram aquela porta que foi a ruína deles. E o diabo somente. Você vê que ele começa no ponto certo. O diabo sempre vai tentar pegar a pessoa no ponto. Ele sabia, ele já vinha observando que ela desejava certamente comer daquele fruto. Então ele foi no ponto certo. O que foi mesmo que Deus
disse, não pode comer de nenhuma árvore. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Aqui, ó. Foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Ele sabia que não era assim. Mas ele queria pegar ela. E a estúpida caiu direitinho. Como muita gente tem caído. Vem caindo. Vem se destruindo. Porque tem sido envenenados pela serpente, com mentiras, com enganos, com coisas sem sentido. Isso aqui não tinha sentido. Mas quantas pessoas que caem nisso, em coisas que não têm sentido. Se deixam levar por coisas que é só você pensar um pouquinho, que você vai ver que aquilo não tem sentido. Entendeu? Mas a pessoa dá abertura. Dá abertura. E aí, o que acontece? Quando você dá papo para a serpente, vai ser a sua ruína. E aí, o que ela fez? Esticou o assunto, caiu naquele engano, cometeu a maior loucura da vida, desobedeceu a Deus. Naquele momento, Deus que tinha dado a eles tudo, não, tinha menos credibilidade que a serpente. A palavra da serpente teve mais peso. Quantas vezes eu já vi isso acontecer? A palavra da serpente tem mais peso que a de Deus. Eles não conheciam a Deus? Sabiam quem era Deus, o que Deus tinha feito por eles. Mas agora, a serpente tinha mais peso, as informações da serpente, né? Eram tão preciosas, que agora Deus estava... Deus é um inseguro, Deus não quer que a gente seja como ele. Loucura. Desgraçaram com a vida. Pensa na sua. Ela foi lá, pegou, levou para o marido comeu sem questionar. Tem mais essa, tem gente que infelizmente qualquer coisa que dão para ele, para ela, a pessoa come, recebe, pega, guarda, compra e vende como verdade. Entendeu? Não viu, não sabe, não tem sentido, mas ela não só pega, como passa para frente como aquilo, como verdade. Ela não bastando, ela pegou, fez aquela loucura, levou para o marido, ele podia ter colocado um limite, não colocou, e assim se destruíram. E depois um ficou jogando a culpa para o outro. Cuida da sua vida. Não pense que você tem controle sobre o que você ouve. Vigia. Talvez você está aí caindo em mentiras, em engodos, e quem está perdendo com isso é você. Aquela informação mentirosa era tudo que eles não precisavam saber. Eles não precisavam saber daquilo. Aquilo foi a ruína deles. Não era verdade. Era só o diabo os instigando a derrota, empurrando para o abismo. Cuida de você. Vigia. Cuida da sua mente. Cuida dos seus olhos, dos seus ouvidos, o que você tem ouvido do seu coração. Não cai na lábia da serpente, porque ela só... O diabo, a serpente, aqui era o diabo. Ele só mata, rouba e destrói. Então cuida de você. Cuida de você. É de você que você tem que cuidar. Entendeu? Eu tenho que cuidar de mim, você tem que cuidar de você. Entendeu? Porque cada um vai ter que responder por si. Eu tenho que responder por mim, você tem que responder por você. Então, cuida de você. Eu estou cuidando de mim, cuida de você. Cada um que cuide de si, da sua vida espiritual. Cuida. Cuidado. Olha preste atenção quem você tem parado para ouvir. Olha aí, para onde você tem ido. Talvez você tenha parado para ouvir galho seco. Galho seco, porque a serpente era galho seco. Deus não. Era árvore carregada de frutos. Entendeu? Deus sim tinha credibilidade, mas naquele momento a serpente teve mais credibilidade do que Deus.
Cuidado, porque talvez você está dando tanto crédito à serpente e ela está te levando para o buraco. Em nome de Jesus. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Tânia, como era a vida da senhora quando a senhora chegou ao Ministério Mudança de Vida? Totalmente destruída. Família, muitas brigas, dívidas, não tinha carro para andar, a pé, totalmente destruída, totalmente. Depois que a senhora chegou ao Ministério Mudança de Vida e passou a colocar em prática os ensinamentos que a senhora recebeu aqui dentro, quais foram as mudanças que aconteceram? Todas as mudanças da minha vida aconteceu. Eu cheguei no Ministério Mudança de Vida através de um convite. Eu vinha para a igreja a pé, sozinha, pedia pela minha família, intercedia por ela, e hoje está todo mundo aqui dentro, graças a Deus. Toda a minha família está aqui dentro. Vida financeira? Restaurada. Todas as minhas dívidas foram pagas, em nome de Jesus. Graças a Deus hoje posso comprar o que eu quero, tenho meus cartões, não tenho problema nenhum, graças a Deus. Até o valor que a senhora havia determinado antes, que seria o valor do seu dízimo, a senhora conseguiu alcançar? Sim, eu queria um dízimo X e graças a Deus hoje eu atingi esse dízimo X e agora eu estou orando para crescer mais ainda. E conquistei o meu carro zero em nome de Jesus, graças a Deus. Uma coisa muito importante e interessante de nós ressaltarmos é que através da senhora, toda a sua família veio para a igreja, não é verdade, Tânia? Sim, eles começaram a ver a minha mudança. Teve um ano, eu chamei eles para vir em 2006. A gente passou aqui dentro da igreja, convidei todos eles vieram. Passamos aqui e naquela época só meu cunhado tinha uma saveira, a gente veio toda atrás da saveira, estava chovendo, a gente abriu o guarda-chuva atrás, veio todo mundo atrás, ele deu 2 viagens. Hoje cada um está com o seu carro, graças a Deus. Deus restaurou a vida do irmão? Restaurou a vida do meu irmão que estava nas drogas, meu irmão estava no crack, fazia muito tempo, hoje graças a Deus ele está liberto pela honra e a glória do Senhor Jesus. E é importante lembrar que tudo isso que aconteceu na vida da senhora, todas essas mudanças, todas essas conquistas aconteceram porque a senhora sempre está assídua nos propósitos que o Ministério Mudança de Vida realiza. A senhora participa dos jejuns, como hoje, inclusive nós estamos em um jejum. A senhora participa das reuniões e por isso Deus tem podido abençoar a senhora, não é verdade? Sim, é verdade. É verdade. Todos que sempre que dá para mim, tô aqui, largo tudo e venho para a igreja, porque é só Deus, gente. Só Deus para restaurar. E não é fácil, quem já teve na família dívidas e algum familiar nas drogas, o crack, não é fácil. Só pela honra e a glória do Senhor Jesus, a gente vence, graças a Deus. O que o Ministério Mudança de Vida representa hoje na vida da senhora? Representa tudo. Eu assim, se eu não vim para a igreja, eu já fico mal. Eu gosto de vir para a igreja, gosto de ficar aqui, entendeu? Eu representa tudo. Minha vida, minha família hoje toda está aqui. Abri o Ministério Mudança de Vida lá na minha cidade onde eu morava, em Penápolis. Graças a Deus, meu irmão está lá como obreiro. Tem um irmão aqui como obreiro também. Tá, é tudo. Eu só tenho a dizer que para essa pessoa que está em casa sofrendo, que está pensando em se matar, que está pensando em dívida, que venha para a igreja, venha buscar a Deus, que aqui a gente vence. Só não vence aqui quem não quer. Só quem não quer que não vence aqui. Abençoado em todas as áreas? Amém. Em nome de Jesus, abençoado. Na fé pro ano da pesca maravilhosa? Amém. Em nome de Jesus, vou dar mais testemunhos. Em nome de Jesus. Amém. Tá ligado. Deus abençoe. Amém. Tá ligado. Dona Priscila, qual tem sido as conquistas da senhora a partir do momento que a senhora chegou dentro do Ministério Mudança de Vida? As conquistas foram várias. Eu cheguei, eu não tinha meu carro, eu apenas era uma estagiária na minha profissão, numa devida profissão que eu estou fazendo faculdade. E a partir do momento que eu comecei a pegar mais firme, Deus me deu um carro. Eu tive uma melhora de emprego, porque eu tive uma carteira assinada, não só uma estagiária. Hoje eu tenho um emprego bem melhor, bem mais abençoado. Meu casamento estava totalmente destruído.
Eu e meu marido, nós separamos, ficamos 1 ano e 3 meses separados e agora Deus restituiu para a honra e glória do nome do Senhor. Ele fez já muita coisa, tanto no meu casamento, que eu e meu marido nós voltamos, minha vida financeira também, eu tive uma melhora de emprego, um carro, tudo coisas que eu não tinha, eu fui conquistando com a minha vida com Deus. Não podemos esquecer que o marido da senhora já estava no mundo, né? Mas a senhora se internou dentro da igreja, jejuns, como nós realizamos no Ministério Mudança de Vida. A senhora ficava o domingo inteiro na igreja, clamando a Deus, buscando com a fotografia dele nas mãos. E a senhora acredita que a volta dele é fruto desta fé que a senhora aprendeu dentro do Ministério Mudança de Vida? Com certeza, a volta dele foi devido aos meus jejum, oração, jejum com a igreja, fora da igreja, porque eu aprendi que também não é só quando a igreja abre jejum que eu devo abrir, mas sim também os meus propósitos que eu tenho, abrir jejuns fora, que a igreja não abria, eu abria e persistindo, orando, jejuando, e assim foi acontecendo na minha vida as coisas, as vitórias. Hoje tudo restaurado. Tudo, até minha vida espiritual é outra. Hoje eu tenho assim uma intimidade, eu posso falar que hoje eu tenho uma intimidade com Deus, que eu sinto Deus falando comigo, muitas das vezes, que antes eu não tinha. E é só fruto de oração e jejum mesmo. O que o Ministério Mudança de Vida representa para a senhora hoje? Uma mudança de vida, uma vida de vitórias tremenda. O que a senhora tem para falar para essa mulher que nos assiste e de repente a vida dela está como a da senhora, quando chegou no Ministério Mudança de Vida, casamento destruído, vida profissional destruído, o espiritual destruído. O que a senhora tem para falar para essa pessoa hoje? Persistir, buscar em Deus, que não adianta bater em outras portas, não adianta, que ninguém vai restaurar e ninguém vai fazer se não for Deus. É se entregar, fazer tudo que Deus pede, que acontece. Feliz? Muito feliz. Realizada? Muito realizada. Deus abençoe. Amém. Atenção, São José do Rio Preto, Bauru e região. Olá, minha gente. Eu quero convidar vocês a estarem comigo em Bauru, dia 9, na Rua Duque de Caxias, 954, em frente à Telefônica. Nós vamos realizar um trabalho poderoso, eu creio nisso, e eu creio que Deus vai te abençoar muito. E vou estar dia 11, sexta-feira, em São José do Rio Preto, na Avenida Badibacite, 4865, na Vila Imperial. Olha, trabalhos como esse, Deus opera grandemente. E eu quero convidar você a pegar sua família e estar conosco. Em Bauru, dia 9, na quarta-feira, e em São José do Rio Preto, na sexta-feira, dia 11. Em nome de Jesus. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu peço nesse momento, Senhor, que essa palavra possa mover o espírito dessa pessoa e despertá-la. Que ela possa realmente ser despertada e que a venda dos olhos caiam. Nesse momento, a cegueira seja tirada, né, esse bloqueio que faz com que ela seja mal conduzida como foi a Eva aqui, pela serpente, pelo diabo. Porque quem estava ali incorporado na serpente era o diabo. E quando ela parou para ouvir o diabo, ela destruiu com a vida dela e com a vida do marido. Então, Senhor, muitas pessoas têm feito isso com a própria vida. Têm destruído com a própria vida, com a vida da família, porque têm sido levado por engodos, por mentiras. E estão arruinando. E se privando de viver suas promessas, os sonhos, de serem abençoados. Quantos que têm sido roubados por causa disso, como a Eva, porque têm parado para ouvir o diabo. Quantos que têm sido levados como o Adão foi, sem reagir. Simplesmente aceita uma coisa que só vai destruir.
Então que essa pessoa, nesse momento, pense a respeito da vida dela e não continue mais na direção que ela está, porque isso tem arruinado com ela e possivelmente com a família dela. Abençoa lares, famílias, todos que têm nos pedido orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Consagro tudo que foi colocado para receber oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos. E determino vitórias. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. Que tenham com fartura, com abundância, que sejam colocados por cabeça, por cima. Daí ser-vos-á dado, diz a sua palavra. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando é o que vai voltar. Que volte transbordando para a vida dessa pessoa. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. Pessoas que têm sido abençoadas e alimentadas por esse programa, que se tornem semeadoras dele. Ó Deus, visita cada pessoa com despertamento, com revelação, com temor. Que cada um agora que está comigo seja movido para a direção certa e não continue mais na direção errada e sendo conduzido, talvez aqui como foi a Eva pelo diabo. Abençoa cada um, é o que eu te peço e agradeço por tudo. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11, 3296-9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar amanhã, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer condenado. Então faça uma aliança com Deus. Se você parou, volta. Se você tem adiado a sua vinda, não adie mais. Se você está aí perturbado, por causa de uma curiosidade, achou que tinha controle sobre o que estava ouvindo, se deixou levar por enganos, por mentiras, como foi a Eva aqui. Está recebendo, está comendo coisas igual a Adão, sem perguntar, sem questionar. Não faz isso. Cuida da sua vida espiritual. A salvação é individual. E o que a gente planta, a gente colhe. Eles foram conduzidos pelo mal. Não faça isso com a sua vida. Seja conduzido por Deus, pelo Espírito Santo. Cuida de você. Em nome de Jesus. Se Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Atenção, São José do Rio Preto, Bauru e região. Reuniões com a Bispa Cléo Ribeiro Roçafra. Dia 9 de outubro, às 19h30, no Templo do Ministério Mudança de Vida de Bauru, Avenida Duque de Caxias, 954, Centro. E dia 11 de outubro, às 19h30, no Templo do Ministério Mudança de Vida de São José do Rio Preto, Avenida Badibacite 4865, Vila Imperial. Deus vai abençoar a sua vida. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.